Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. É isso aí, hoje é quinta-feira e o Papo de Esporte está começando com as principais notícias do dia. A gente começa no futebol europeu. O goleiro Gianluigi Buffon foi anunciado hoje pelo Parma. Aos 43 anos, o arqueiro italiano retorna ao clube que o revelou para o futebol na década de 90. O Parma, que foi rebaixado para a Série B italiana na última temporada, contará com o ídolo e cria da base para lutar pelo acesso. E nesse cenário, Buffon foi anunciado nas redes sociais com status de super-homem. Christian Eriksen passará por uma intervenção cirúrgica para que seja implantado um aparelho em seu coração. A informação foi transmitida pela Confederação Dinamarquesa de Futebol na manhã de hoje. O dispositivo, uma espécie de desfibrilador, tem como função corrigir distúrbios cardíacos e, assim, manter em segurança o coração do camisa 10 da Dinamarca, que sofreu mal súbito na derrota para a Finlândia por 1-0 em Copenhague. O drama de Eriksen, como você acompanhou aqui no Papo de Esporte, aconteceu no sábado, quando sua seleção estreava na Eurocopa. Com um histórico de problema no coração, porém sem mal súbito, o holandês Daley Blind, que se solidarizou com o drama de Eriksen, passou por um procedimento semelhante em 2019. Diagnosticado com miocardite, o zagueiro do Ajax teve implantado um marca-passo para regular os batimentos e evitar a arritmia ou insuficiência cardíaca. Em fevereiro do ano passado, ele voltou a jogar futebol. Agora, apesar do exemplo de Blind, na Itália, Eriksen não conseguiria voltar a jogar. O país tem leis rígidas a respeito de problemas cardiovasculares para esportes de alto rendimento. Presidente da Associação de Médicos de Futebol na Itália, Enrico Castellatti, falou sobre o dispositivo que Eriksen receberá e disse que dificilmente ele terá permissão para jogar novamente no país. Para fechar esse giro pela Europa, vamos falar sobre a emoção de Sérgio Ramos, que falou hoje pela última vez como jogador do Real Madrid. Bastante emocionado, aos 35 anos, o jogador se despediu após um anúncio dado pelo clube de que ele deixará a equipe após 16 temporadas. O dirigente do clube merengue observou que Sérgio Ramos, sem dúvida, é uma das maiores lendas do clube. Em um trecho da coletiva, Sérgio Ramos disse, abre aspas, é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Nunca se está preparado para dizer adeus ao Real Madrid, mas chegou a hora. Fecha aspas. O assunto agora é surf. Há pouco mais de um mês do início da Olimpíada de Tóquio, Gabriel Medina e o Comitê Olímpico do Brasil têm uma divergência a resolver. Ontem, o surfista revelou em entrevista à CNN Brasil que o COB negou-se a dar uma credencial à sua esposa, Yasmin Brunet. Nos últimos meses, Yasmin acompanhou Gabriel em todas as etapas do circuito mundial de surf. Os dois casaram-se em fevereiro. Na mesma entrevista, Gabriel explicou que cada surfista pode levar 2 pessoas dentro da sua comissão técnica, o que, no seu entender, daria a ele o direito de ter Yasmin em seu staff. Apesar das divergências com o COB, Medina afirmou que está empolgado para os Jogos de Tóquio, quando o surf fará sua estreia olímpica. A CNN, o COB informou que no mês passado realizou a substituição e credenciou Andy King para atuar como treinador do atleta Gabriel Medina na Olimpíada de Tóquio. A entidade disse ainda que, de acordo com o regulamento dos Jogos, somente um profissional que esteja credenciado na lista pode substituir outro. É uma divergência, então, que Medina e o COB terão de resolver, faltando um pouco mais de um mês para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Chegando a hora. Muito bem, bora vir aqui para o Brasil então falar sobre Série A, que já teve 4 partidas disputadas ontem, quarta-feira. O São Paulo empatou em casa com a Chapecoense, 1-1, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro desse ano. São 2 empates e só 1 gol marcado tem o São Paulo até agora, isso em 4 jogos. O Atlético Mineiro fez gol no inicinho e venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. O Corinthians perdeu em casa para o Bragantino, 2-1, e o Juventude perdeu de 3-0 para o Palmeiras no Alfredo Jaconi. Nesta quinta, 16 horas, 2 jogos, Ceará e Bahia e América Mineiro e Cuiabá.
Às 19, 3 partidas: Fluminense e Santos, Sport e Grêmio e Atlético Goianiense e Fortaleza. A rodada só vai se encerrar mais à frente, com Atlético Paranaense e Flamengo em um jogo adiado da rodada. Pela Série B, quem jogou ontem e tropeçou de novo em casa foi o Vasco da Gama. Perdeu para o Avaí 2-0. O Cruzeiro conseguiu enfim vencer sua primeira, inclusive ultrapassou o próprio Vasco. 1-0 no Moisés Lucarelli para cima da Ponte Preta. O Botafogo joga nesta quinta contra o Londrina, às 19 horas no Estádio do Café. E o Flamengo também entrou em campo ontem, mas foi pela Copa do Brasil e garantiu sua vaga à próxima fase, ao vencer no Maracanã por 2-0 o Coritiba. No jogo de ida, o rubro-negro também havia vencido por 1-0 no Couto Pereira. Dessa forma, todos os classificados à próxima fase da Copa do Brasil já estão definidos e aguardam o sorteio para conhecer seus próximos adversários. Amanhã a gente se encontra com muito mais para você aqui no Papo de Esporte. Um forte abraço e até lá! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!